Olá, sejam bem-vindos de volta. A gente vai falar de senha descartável. Senha descartável que tem tudo a ver também com o duplo fator de autenticação. A gente vai entender aqui por quê. A sigla em inglês para senha descartável é OTP, né? OTP, que quer dizer One Time Password, que é o uso de uma senha uma única vez. Bom, os OTPs, eles vieram para resolver uma falha que há nas senhas estáticas. Como a gente já estudou, a gente estudou que os métodos de autenticação, pelo menos existem 3 métodos, que a gente tem aquilo que a gente sabe, ou seja, algo que eu sei e que outra pessoa pode descobrir e passar a saber também. Então é algo baseado no conhecimento. Então a minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Além de ser uma senha fraca que as pessoas podem tentar adivinhar, acho que ele usa a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma senha que se alguém ver eu digitando, vai falar a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu me descuidar, alguém pode pegar essa senha, passar a ter conhecimento dessa senha. Então, o tipo eu sei, o tipo eu tenho, né, o tipo de autenticação eu tenho, é aquilo que eu carrego comigo. Então, o OTP, lá no início, né, da tecnologia, aquilo que eu tenho, eu mostrei até os cartões, né, que os bancos mandavam com várias posições. Tinha cartões com 100 posições e aí falava assim, digite a posição 32. Aí você ia lá, a posição 32 era 777, por exemplo. Aí você digitava lá 777, só que a posição 32 era fixa, né? Sempre que pedisse a posição 32, você já saberia o número. Então, essa combinação aleatória, a gente vai entender daqui a pouco, ela meio que não é aleatória. Não existe aleatório no mundo computacional. A gente vai ver que isso é uma falha na tecnologia. Mas, ainda olhando para os pontos positivos disso, então a gente tem aí algo que a gente tem com a gente e estamos carregando. Lá atrás, a implementação dos OTPs, que são senhas que vão trocando a cada 1 minuto, ela é muito simples de ser implementado. Você instala lá o servidor, né? E o servidor, você sincroniza esse token. Cada chaveirinho era um chaveirinho que a gente utilizava, né? O banco fornecia isso e as empresas forneciam para os administradores conectar na VPN da organização, trazendo assim uma camada a mais de proteção. Quando a empresa nunca foi atacada, parece algo assim surreal, né? Ataque, isso aí é coisa de filme e tal. Depois que a empresa sofre um ataque, e ela nem sabe de onde veio esse ataque, então ela fica meio paranoica, então tudo é motivo de proteção. Para nós que somos de segurança de informação, a gente sabe que ataques, por exemplo, como de replay, ele pode ser feito. O fator da empresa nunca ter sido atacada contribui para a descrença, né, da organização e achar que hacker não existe, coisa de filme, é exagero, por que alguém ia querer me atacar, né? Se todos pensam assim, então quando você sai na rua, você nunca iria ser assaltado, né? Porque o bandido ele escolhe as vítimas aleatoriamente também. Às vezes é oportunismo. Ele vê uma pessoa num carro e fala, não, essa pessoa tem dinheiro, eu vou parar ela, vou sequestrar, vou roubar. Então, no mundo virtual, existe também esse tipo de coisa. Então isso significa que se um potencial intruso que consiga capturar, né, a sua senha, ele não vai conseguir usar, porque a senha só pode ser usada uma vez. Se usou, acabou. Por isso que ela vai trocando de 1 em 1 minuto. Uma segunda maior vantagem é que o usuário ele pode usar essa mesma senha em vários sistemas.
porque ele, autenticando em vários sistemas, usando, no caso, aí, a senha descartável, mesmo que uma dessas senhas tenha sido capturada durante o acesso em outro sistema, não vai afetar isso quando a pessoa tentar entrar num segundo sistema, num terceiro sistema. É muito comum, por exemplo, uma senha de administrador que ela serve em todos os servidores, né, uma senha de domínio, justificaria isso, né? Então eu vou lá, coloco a minha senha, o hacker captura a minha senha. Além dele conseguir entrar naquele sistema, ele vai conseguir entrar em todos os sistemas que eu tenho acesso, todos os servidores que eu tenho acesso. Com a senha descartável, além dele não conseguir entrar naquele servidor, ele não vai conseguir entrar nos demais. A gente está falando de formas gerais, em linhas gerais. O fato de, às vezes eu fico pensando assim, que para quem vai ouvir isso que eu estou falando, a pessoa às vezes fica assim, mas tem uma outra opção, um outro tipo de ataque? Tem várias outras formas. O que a gente está querendo colocar aqui em relação à senha descartável, que ela traz uma proteção a mais, ela tem uma segurança a mais, porque você não consegue mais usar ela. Mas eu não estou dizendo que uma vez autenticado num sistema web que gera uma sessão via cookie, se de alguma maneira o atacante conseguir roubar o seu cookie, ele não vai conseguir entrar. Mas ele não... Aí que você precisa perceber os cenários para ver que o ataque aí é diferente. O ataque à senha é eu roubar a sua senha e sempre que eu quiser entrar no sistema eu usar a sua senha. Usar seu usuário e senha. Para todos os efeitos, é você que conectou ali com o usuário e senha, autenticação. Agora, se eu roubo o seu cookie de sessão, ele vai mostrar, né, para esse atacante que ele conectou, ele usou o cookie e a sessão, e vai mostrar quando esse cookie, essa sessão foi gerada. Então é diferente. Por isso que, às vezes, durante cenários, as pessoas confundem um pouco. Mas fiquem tranquilos que essas respostas que podem confundir, para alguns tipos de prova, elas não ocorrem. Ou seja, vai ter uma combinação ali de opções, mas sempre vai ter uma opção errada, totalmente errada, uma mais ou menos, uma parecida e a sua resposta. Bom, já sei que estou livre de ataques de replay, que eu posso logar, mesmo que a minha senha seja capturada, ela perde a sua validade. A implementação do sistema aí é simples, né? Você instala o servidor, você pega essas chaves, sincroniza essas chaves. Lá atrás, a gente tinha um pouquinho de dificuldade na distribuição do token. Então, por exemplo, nós no escritório de São Paulo e uma pessoa no escritório nos Estados Unidos, para mandar o token para ele, ou tinha que mandar pelo correio, e depois que ele recebia o token, se houvesse, por exemplo, qualquer problema, né, era só ele ligar para a gente, e a gente refazia o sincronismo do token. Então, o sincronismo, como que ele é feito? Você pegava duas sequências de senhas, por exemplo, pegava uma sequência, esperava essa sequência finalizar, depois de um minuto, pegava a próxima, colocava ali, e aí o sistema ia entender que aquele hardware, aquele token, ele tem essas duas sequências, então ele começava a calcular a próxima sequência. Então o sistema ele tinha essa capacidade, né? Um sistema que fazia a autenticação em duplo fator. Bom, é fácil, ele gera senhas diferentes para cada acesso. Se essa senha for capturada, não tem nenhum valor. E a senha, no final de cada autenticação, de cada conexão, ela era descartada. Aí a gente entra numa parte crítica da tecnologia. Uma parte onde a gente passa a entender que no mundo virtual não existem números aleatórios. O que seria uma aleatoriedade? Eu pegar 3 dados, jogar, e esses dados eles trazem para mim sei lá, 3 combinações de 6. Qual a possibilidade de eu jogar 10 vezes e aparecer 6 em todas as vezes?
em uma situação normal na qual o dado não seja viciado, né? Ou seja, dados que só caem nisso, né? Dados de mágico, né? Então, nesse caso, essa aleatoriedade no mundo real, ela é bem diferente, porque eu faço as tentativas, depende da minha impulsão, depende do ângulo que eu jogo. Muito dificilmente você não vai conseguir fazer isso sempre da mesma maneira. Tanto é que a Caixa Econômica Federal, quando ela vai fazer sorteios, né, você pode ver que tem 6 globos ali, né, para sortear 6 números diferentes, e eles têm uma combinação de números ali para não sair nos mesmos números. Eles fazem de uma maneira, eles tiram um número de cada uma dos globos ali. Então eles tentam fazer, até hoje é feito de forma física. Por quê? Porque no mundo digital ainda existe a possibilidade de fraude. Por que eu falo que essa parte é o calcanhar de Aquiles da tecnologia? Porque uma das coisas mais preciosas aí é proteger a sequência, o sequenciador. Então essa ferramenta que faz a geração dos números pro OTP, ela é um algoritmo e ela vai gerar dentro de uma sequência. Claro que o cálculo que é feito hoje em dia, quando você cria, ele é a partir de uma senha que você coloca. Então, dependendo do tamanho da senha que você colocar, ele vai gerar determinados números. Então, quer dizer, tem uma camada a mais de proteção aí. Então, a tecnologia por si só, né, se eu tiver algumas combinações desses números, ainda assim fica muito difícil você conseguir chegar na senha que foi utilizada para gerar esses números. Então, é uma tecnologia segura, mas vale lembrar que não é verdadeiramente aleatório, né? Se houver alguma maneira de se reverter isso daí, aí essa tecnologia pode até sofrer uma descontinuação, né? Porque aí ela foi quebrada. Então, só para vocês entenderem, esses números são gerados, eles são gerados a partir de um algoritmo. Esse é feito, né, através de uma função de gerador, né, de chaves randômicas. Não é verdadeiramente aleatório. E John von Neumann, ele enfatiza um seguinte comentário: qualquer um que considere métodos aritméticos para produzir dígitos está certamente cometendo um pecado, né? Então, ou seja, as chaves randômicas, aí pseudo-randômicas, elas são perigosas. Vale lembrar, né, que a própria urna eletrônica, ela usa o conceito de chaves randômicas para embaralhar a sequência de quem votou, né? Aí foi feito alguns testes e chegou-se à conclusão que se você conseguisse pegar descobrir o horário de quem foi o primeiro a votar, depois pegasse e colocasse alguém na fila e ela voltasse ali por volta do meio-dia e uma pessoa ali no final do dia, e você soubesse exatamente quem é a pessoa, qual é o seu título e qual é o horário que ela voltou, poderia se reverter toda a sequência e descobrir quem foi e quem votou em cada momento. Então isso era uma falha, eu acredito que ela existe até hoje, porque a utilização de chaves randômicas em vários sistemas, elas existem e não foram mudadas por vários motivos. Enquanto o número verdadeiramente aleatório pode ser gerado usando hardware, né, fisicamente falando, o pseudo é uma parte da computação moderna, né, como a gente falou. E esse estudo, né, de números aleatórios, ele vem do estudo da matemática no ramo da criptografia, né? E cuidadosamente analisada matematicamente é necessário para assegurar a geração de números seja suficientemente aleatória. Ainda estamos muito distantes de ter números realmente aleatórios. Então, para a computação são chaves randômicas. Mas vale lembrar, né, a ideia dessa aula que
trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, né? Porque às vezes, eu sei o que é duplo fator de autenticação, eu sei o que é uma senha descartável, mas a ideia aqui é trazer você para um outro universo, para você ter o entendimento de quanto essa proteção é forte, o quanto essa proteção pode ser frágil. Porque numa análise de risco, coloquei duplo fator de autenticação. Resolveu o problema? Eu eliminei o risco ou eu diminuí sensivelmente o risco? Eu diminuí, sei lá, 99% do risco. Então, entender esse tipo de abordagem não é só para passar na prova do ISFS, mas é para você também ter uma ideia da grandeza dessa tecnologia e como isso consegue ajudar. É que quando a gente fala de duplo fator e a gente tem um dos fatores, uma senha descartável, eu estou elevando a proteção, porque eu não estou só usando duas coisas para autenticar. Uma que provavelmente eu vou carregar comigo e ela só eu tenho, né? Então, mesmo que alguém descubra parte da minha senha, ainda assim, para conseguir entrar no sistema, ele vai ter que furtar o meu celular, ou esse chaveirinho aí, ou o cartão onde eu extraio o segundo fator. Sendo um número aleatório, que ele vai mudando de tempos em tempos e fica comigo, ainda assim fica difícil para o atacante conseguir gerar de novo esse número. Ele teria que desprender muito tempo, muito conhecimento, e de qualquer maneira é mais fácil ele roubar o hardware de mim e fazer o ataque. Só que uma vez que o hardware foi roubado de você, você já sabe que foi roubado, você vai comunicar, não sei que seja um furto e aí demore muito tempo para você descobrir. Mas a ideia aqui é essa. Para a prova, a parte de números aleatórios realmente não vai cair, mas o conceito de senha descartável é importante para você entender o duplo fator de autenticação. Esse sim é objeto da prova. E se você estivesse fazendo, por exemplo, uma prova intermediária, uma prova mais técnica como a do Security Plus, todo esse conhecimento que a gente está conversando aqui, ele seria útil para você, por exemplo, passar numa prova um pouco mais técnica como essa que a gente está mencionando. Senhores, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham também gostado dessa aula. Foi pensada assim de uma forma muito objetiva, né? Onde a ideia aqui não é só preparar vocês para passar numa simples prova, mas também trazer aqui um certo conhecimento, até mesmo para na hora que vocês forem explicar a tecnologia, sentar com o gestor, sentar com uma equipe de projeto, você passar para eles um pouco mais de segurança assim, naquilo que você está falando, passar um pouco mais de confiança, né? É isso aí. Muito obrigado e encontramos vocês na próxima aula.